Olá! A gente já se perguntou como uma instituição do tamanho do Exército Brasileiro consegue administrar milhares de unidades espalhadas pelo país todo? Pois é, a resposta está num sistema administrativo super bem pensado que define exatamente quem pode fazer o quê com os recursos públicos. Hoje, a gente vai mergulhar fundo e desvendar essa estrutura com base nos regulamentos oficiais do próprio Exército. O nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, vamos entender o básico. O que é uma organização militar, ou OM? Depois, a gente entra no conceito principal, que é a autonomia administrativa. E, a partir daí, fica fácil entender os três tipos. A OM com autonomia plena, a com autonomia parcial e aquela sem autonomia nenhuma. Vamos lá. Bom, então para começar, a gente precisa falar a mesma língua, né? O que a legislação do Exército realmente quer dizer com organização militar, a famosa sigla OM. Entender isso é o primeiro passo para decifrar todo o resto. Olha só, o regulamento é bem claro. Uma OM não é um grupo qualquer de militares. Para ser uma OM de verdade, a estrutura precisa ter três coisas, como se fosse um RG. Primeiro, um nome oficial. Segundo, um quadro de organização, que é tipo a planta baixa da unidade. E terceiro, um quadro de cargos previstos, que detalha todas as funções ali dentro. Basicamente, é a certidão de nascimento daquela unidade. Beleza. Agora que a gente já sabe o que é uma ON, vem a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que elas funcionam na prática, no dia a dia? É aqui que a gente vai encontrar o conceito mais importante dessa estrutura toda. Pensa bem, a gente está falando de batalhões, hospitais militares, escolas de formação, depósitos de suprimentos. Cada um com suas próprias necessidades de dinheiro, de material, de gente. Como é que se organiza esse universo todo sem que vire uma bagunça completa? E a resposta para esse quebra-cabeça está numa ideia central, a tal da autonomia administrativa. É essa característica que vai dizer o quanto de poder de gestão cada unidade tem. E é ela que funciona como um grande divisor, separando todas as OMs em três grupos bem diferentes. E aí entra uma sigla que é a chave de tudo, o G. Quando uma OM ganha autonomia, ela também ganha um novo status lá no sistema financeiro do governo, o CIAF. Ela vira uma unidade gestora. Ser uma UG, na prática, significa ter a chave do cofre, sabe? Ter a permissão para executar o próprio orçamento. E essa tabela deixa tudo preto no branco. Repara que tanto a OM com autonomia plena quanto a parcial são UGs. A OM sem autonomia, não. Já é a primeira grande diferença. Aí quando a gente olha para a capacidade de gestão, a plena gerencia tudo, a parcial só umas tarefas específicas. E a sem autonomia não executa nada. Fica claro que é um sistema em degraus, uma hierarquia administrativa muito bem definida. Vamos começar pelo topo da pirâmide, a organização militar com autonomia plena. Dá para pensar nela como uma matriz, sabe? A unidade que tem o maior grau de independência e, claro, de responsabilidade também. A definição na lei já entrega o ouro. Ela fala em competência para realizar atos de gestão, ou seja, tem poder para mexer em tudo, orçamento, dinheiro, bens, pessoal. Mas, e essa é a parte crucial, o comandante dessa unidade está sujeito à prestação de contas. É o pacote completo. Poder vem junto com responsabilidade. Então, traduzindo para o bom português, uma OM de autonomia plena é uma UG que não só cuida das próprias contas, mas que muitas vezes serve como um grande centro administrativo, gerenciando também os recursos de outras unidades menores que dependem dela. Ela tem o controle e a responsabilidade final. E só um detalhe técnico rápido, mas que é importante: além de ser uma UG no sistema financeiro, essa mesma OM é chamada de UASG em outro sistema do governo, o CIASG, que é o Sistema de Compras e Serviços. São só duas siglas diferentes para a mesma entidade, mas em sistemas diferentes. Certo? Agora vamos descer um degrau nessa escada e entender a OM com autonomia parcial. Pensa nela como uma filial com certa liberdade, mas que ainda responde para a matriz. É uma solução bem flexível para necessidades bem específicas. O texto oficial mostra isso direitinho. O que salta aos olhos aqui são duas expressões-chave: vinculada e para fins específicos. Isso deixa bem claro que a autonomia dela não é um cheque em branco. É, na verdade, uma delegação de poder concedida por uma UM maior para cumprir uma tarefa bem definida.
E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, mesmo sendo uma UG e podendo fazer algumas operações, ela sempre vai atuar debaixo do guarda-chuva de uma OM plena. A independência dela é funcional e pode até ser temporária, podendo ser ajustada ou até cancelada dependendo da missão. E, finalmente, a gente chega na base da pirâmide, onde está a grande maioria das unidades, a organização militar sem autonomia. E o objetivo aqui é muito claro, é liberar o pessoal que está na ponta da linha das amarras da burocracia. Aqui a definição é direta e reta. Não executa qualquer ato de gestão. E o texto usa uma expressão muito curiosa que diz tudo. Essa unidade depende de uma OM plena para cuidar da sua vida vegetativa. O que é isso? É o básico para funcionar. Pagar conta de luz, comprar material de limpeza, gerenciar contratos, tudo isso. E o propósito disso é genial. Já que ela não é uma UG, essa unidade não precisa ter gente se preocupando com a papelada toda. A gestão fica por conta de uma OM-mãe, o que permite que o pessoal ali se concentre 100% na sua atividade principal, seja treinar, patrulhar, ensinar ou cuidar da saúde de alguém. Então, no fim das contas, o que a gente tem é um sistema de 3 camadas muito lógico. Lá no topo, as OIMs de autonomia plena, que são os grandes centros de gestão. No meio, as de autonomia parcial, feitas sob medida para missões específicas. E na base, a maioria das unidades, totalmente focadas em suas missões com todo o suporte administrativo vindo de cima. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Entender essa engrenagem toda não é só um detalhe burocrático. A grande questão que fica é como esse equilíbrio entre centralizar e descentralizar a gestão impacta a vida real. Como isso afeta a agilidade do Exército, a eficiência no uso do dinheiro público e a transparência na prestação de contas? Essa é a pergunta que realmente importa.